A seguir, mais uma atração da TV Metropolitano. Educar Mais. Oferecimento Prefeitura Municipal de Parnamirim. Crescendo com a gente. Olá, sejam todos bem-vindas e bem-vindos a mais um Educar Mais aqui na TV Metropolitano. Hoje com o retorno de uma pessoa muito especial para o programa, que passou uma temporada na Europa, né, estudando, conhecendo um pouco da cultura, e está de volta ao programa, retornando também à apresentação do programa, né, eu vim aqui ajudá-la um pouco nisso aí, que é a professora Andresa Tavares. Bom dia, professora. Bom dia, professor Neri. Bom dia, telespectador. É com muita satisfação que nós regressamos ao nosso país, ao nosso estado, e que regressamos à TV Metropolitana para poder juntos conversar sobre as coisas da educação. Gostaria de agradecer aqui nesse primeiro momento ao professor Neri pela responsabilidade, pelo carinho, pelo sim, a prontidão do sim, né, que ele sinalizou quando nós precisamos acionar um suplente, um substituto, dado que a nossa viagem, a nossa ausência durante alguma coisa mais do que 2 meses, né, precisaria de alguém que realmente fosse sério, fosse comprometido com as demandas da educação, com os conceitos que gravitam em torno do núcleo rígido das preocupações do programa Educar Mais, e o professor Neri foi essa pessoa que aceitou mediar o programa na nossa ausência e que agora vai ter que assumir aqui, ainda nesse primeiro bloco, também que irá continuar conosco por meio dessa mediação conjunta do programa Educar Mais daqui por diante. Por favor, professor Neri, assuma aí em público, para o nosso público, para o nosso telespectador, que você fica aqui conosco para toda a posteridade do programa Educar Mais. Vá. Lógico, não tenho como, um pedido como esse não tem como recusar. Na verdade, é uma honra para mim continuar no programa com você e com os nossos telespectadores, visto que foi uma experiência muito rica. Digo, estar aqui mediando conversas com pessoas, pesquisadores, estudiosos, é algo realmente muito rico. Mas eu tenho uma pergunta para lhe fazer, professora Andresa. Pois não. Fale um pouquinho sobre os objetivos desse tempo que a senhora passou na Europa. Muito bem. A princípio, a viagem foi pensada para os propósitos do nosso curso de pós-doutoramento. Então, as intenções iniciais eram tão somente voltadas para uma progressão acadêmica junto à Universidade do Minho. A Universidade do Minho, que hoje é uma das melhores universidades do mundo, né? Está ali entre as 200 primeiras universidades do mundo, naquele ranking que as próprias universidades europeias estabelecem. E quando fomos aprovada para o desenvolvimento, né, de produção científica na Universidade do Minho, nós tivemos uma grande felicidade, que foi saber que uma das instituições em que nós também temos vinculação, que é o Instituto Federal, também lançava um convênio com a Universidade do Minho para envio de seu corpo docente e também técnico-administrativo para formação e ampliação científica. Então, eu estou falando de cursos de mestrado e de doutoramento, eminentemente doutoramento. E aí, aquilo que no primeiro momento seria a ida para a Universidade do Minho para tão somente estudos em nível de pós-doutoramento, também se transformou em uma viagem com todo o sentido profissional, porque a partir de então eu passei a ser co-orientadora de algumas colegas de trabalho, co-orientadora de doutoramento, e hoje eu tenho essa satisfação de dizer que volto na condição de pós-doutora, mas continuo vinculada à instituição por meio dessa atividade docente, desse trabalho docente, que é co-orientar colegas de trabalho, e também com uma excelente proposta, que é a possibilidade de coordenação de turmas de mestrado na área da educação de jovens e adultos, na área da sociologia da educação, na área de políticas educacionais, vinculadas também à Universidade do Minho, na modalidade telepresencial. Eu acho que é um grande desafio, né? Eu acho que a quantidade de profissionais, de educadores, de professores que conseguem chegar ao seu nível, professora, eu acho que é uma quantidade mínima no país, e o país precisa investir realmente nessa condição de formar doutores e pós-doutores. Então, é um orgulho ter
ter a senhora aqui conosco, não só no programa, mas fazendo acontecer a educação do Rio Grande do Norte e com o título agora de pós-doutora. Com o título de pós-doutora, isso é um sinal, é um indicador, não é, de seriedade na vida profissional docente, na vida acadêmica, mas também é um indicador de que a nossa responsabilidade enquanto profissional do magistério, ela cresce. Ela se torna mais robusta, porque a gente, na medida em que avança e aprofunda as leituras e a escrita, a sistematização do conhecimento científico no campo da educação, e na medida em que também nós conhecemos outras atmosferas, como por exemplo a Europa, em que a gente percebe o quanto que o nosso país, de fato, padece de desigualdade social e o quanto que o nosso país é vítima de uma educação pública precária, é que a gente volta com esse ímpeto, com esse desejo de verdadeiramente querer transformação. E o programa Educar Mais também é espaço para desejar e provocar transformação. É nesse sentido que nós aqui recebemos semanalmente estudiosos no campo da educação, tentamos traduzir aí, trocar por miúdos, podemos sim chamar dessa forma, conceitos essenciais para fazer a diferença no chão da escola, no cotidiano escolar. O grande sentido do programa Educar Mais é esse. E eu fico muito feliz em voltar do pós-doutorado e saber que essa semente que cresceu, que germinou durante essa minha estadia lá fora, ela foi plantada antes da minha ida e antes dessa consciência ampla. Nós temos algumas fotos que chegaram na nossa redação da sua viagem para estudos na Europa, e eu gostaria que a senhora comentasse essas fotos. Ah, sim. Essas fotos, inclusive, eu cheguei a enviar antes para que fosse veiculado para o nosso telespectador, e agora eu acho necessário voltar para elas para que a gente possa comentar o que significam essas fotos, não é? Então, aí são imagens de Braga, cidade onde fica sediada a Universidade do Minho, não é? Então, aí fica a Baixa da cidade. Baixa em Portugal significa o centro da cidade, um centro histórico, é uma das cidades mais antigas de Portugal. Inclusive, Braga é conhecida como a Brácara Augusta, né? Teve toda uma formação romana, inclusive no subterrâneo de alguns estabelecimentos nós podemos conhecer a vida primitiva dessa cidade, que data mesmo lá da Idade Antiga, com a invasão dos romanos, etc. Aí nessa imagem nós já podemos conferir a nossa devoção à Nossa Senhora de Fátima, né? Eu batizei essa foto do Reencontro com a Fé. É um momento em que nós estivemos em Nossa Senhora de Fátima agradecendo. Não fomos pedir, eu acho que não dá para pedir, ela já é tão presente na nossa vida. Agradecer pela nossa família, agradecer pelos nossos amigos, pelas nossas faculdades mentais, né? Podemos dizer assim. Essa imagem aí já ilustra o primeiro evento científico que nós participamos nesse bimestre que nós passamos em Portugal. O evento que estava acontecendo era o 15º Diálogos sobre Educação, e o tema era estudar na Europa políticas, mobilidades, perspectivas futuras. Essa foto aí realça o espaço em que nós, na verdade, mais frequentamos esse bimestre que ficamos lá em Braga, em Portugal, que era exatamente a biblioteca setorial. Acredito que algumas estantes de livros foram dissecadas, já sinto saudade desse momento. O frio estava intenso. Bom, esse momento aí foi um momento muito importante para a nossa vida acadêmica, porque aí eu estou ao lado da professora Carmen Cavaco. Um beijo, professora Carmen. Vou enviar para você o vídeo no YouTube deste programa. Sou eternamente grata pelas vivências que tive na Europa, possibilitadas por você, e também meu grande amigo Márcio Azevedo. Nessa foto aí nós estávamos na Universidade de Lisboa, em circunstâncias de defesa, de sustentação oral dos nossos artigos científicos, que porventura foram necessários para a outorga do grau de pós-doutores. Meu amigo Márcio também estava. Aí foi na chegada, essa daí foi só uma foto para dizer chegamos, né? Aí o aeroporto de Porto, porque nós fomos para Portugal. Em seguida, descemos em Lisboa, pegamos um voo para Porto, de Porto fomos de comboio para Braga. Isso porque é importante também que seja dito, essa já foi a nossa terceira ida, não é? E a Portugal, e nessa incursão a gente já fica um pouco íntimo da terra. Então já dá para andar bem de ônibus, não é? De autobus, como dizem eles, de comboio, de metro. Aí é o campo do Braga Clube, não deu para no final de semana também não curtir um pouquinho o esporte, né? Daquela terra que cultiva tanto a prática desportiva. Para esse primeiro bloco eu acho que deu para fazer um recorte, mas eu também vou querer saber, professor Neri, de algumas demandas de sua mediação aqui no programa Educar Mais. Então nós vamos para um rápido intervalo e no retorno nós falamos sobre isso. Isso, o programa Educar Mais volta já.
o programa Educar Mais está de volta na sua segunda etapa e dessa vez eu pego a palavra para perguntar ao professor Neri sobre quais temas contemplaram as edições do programa em que eu estive lá fora, qual tema chamou mais atenção, qual tema sacudiu a nossa audiência. Bem, nós falamos sobre muitas coisas. Nós iniciamos esse novo desafio falando de violência. E nós conversamos com o professor Barros Neto sobre um olhar mais psicanalítico para a violência nas escolas. Passamos pela neurociência e a neuroeducação com o professor André Pantoja. Navegamos pela questão da memória, dos tipos de memória, com o pesquisador e professor Cleanto Fernandes. Tivemos a felicidade de estar em Maceió, no 4º Seminário Alagoano de Psicopedagogia, e fazer uma entrevista com a psicopedagoga Alicia Fernandes, que é a maior referência da psicopedagogia a nível mundial, sim, e com o psicanalista Jorge Gonçalves da Cruz, que deram uma entrevista maravilhosa. Falamos também sobre, no último programa, falei um pouquinho, tinha uma demanda muito grande que nós recebemos de e-mail, e eu falei sobre a questão da educação na geração X, Y e Z. E não menos importante, falamos do processo do mercado de trabalho e da educação em si, a questão da profissionalização para pedagogos e psicopedagogos. E tivemos como convidados a psicopedagoga Lícia Lobo e o psicólogo e gestor de pessoas Jean Tavares Leite. Então, navegamos por várias temáticas e se você me perguntar, eu acho que eu me apaixonei por todas. Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. A questão da memória... Eu estou com água na boca, preciso me apropriar desses vídeos. Foi realmente assim, temas que mexeram não só com o canal, com as pessoas que assistiram o canal, mas com o canal no YouTube, muita gente assistiu online via internet e gerou várias repercussões, principalmente nas redes sociais. Então o programa ele foi visto na Argentina, ele foi visto na Espanha, ele foi visto não só pelo nosso público. Não é em Portugal, inclusive tem aí uma proposta da possibilidade de gravação de um dos nossos programas em parceria com o Instituto de Portugal, né, Lisboa. E nós já dissemos sim, fica aí telespectador na expectativa que vai chegar o dia do programa internacional. Exato, nós temos aí um convite de fazer uma parceria de apresentação com um outro colega, que ele é escritor, professor e estuda sobre dislexia. E ele também apresenta em Portugal um programa que ele tem características parecidas com o Educar Mais. E aí já surgiu o convite para que nós possamos fazer esse intercâmbio Brasil e Portugal, para falarmos mais sobre a educação brasileira, a educação portuguesa e sobre os programas. Então também tem algumas novidades. Muito bem, fico muito feliz em saber que o balanço que nós podemos fazer dessa temporada foi extremamente positivo, do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista acadêmico, que siga essa vida, essa dinamicidade do nosso programa, não é, que fica aqui como compromisso cada vez mais de aprofundamento, de objetos de estudos, comprometidos com as nossas áreas de interesse pessoal, mas também de interesse do nosso telespectador. Eu gostaria, nesse momento, conceder os nossos e-mails, professor Neri, para que o nosso público possa, a partir desta semana, estarem lá, deixando na nossa caixa de mensagem sugestões de temas que vocês também desejam que sejam retratados aqui no nosso programa. Só acompanhar aqui embaixo do vídeo que já está passando o nosso e-mail. Vamos lá, andresa.tavares@uol.com.br. Lembrando que o meu Andresa tem 2 E's, é como pizza. andresa.tavares@uol.com.br. E o meu neriadame@hotmail.com. Vocês acompanham aí embaixo do vídeo que já está o e-mail aí, só enviar agora as sugestões de temas, perguntas, e nós estaremos aqui representando você que está aí em casa ou está assistindo pela internet e tirando as dúvidas e falando sobre os temas que são de interesse de vocês. E outro ponto bastante importante, o nosso telespectador, a partir desse contato conosco por meio de e-mail, poderá também comunicar atividades científicas relevantes lá do chão das escolas, das universidades, dos institutos em que vocês estão frequentando. Será uma enorme satisfação para nós podermos ser
trampolim, ser elo de ligação na socialização dessas ações. Professora Andresa, nós temos mais algumas fotos que eu gostaria que a senhora comentasse. Sim, vamos lá. Muito bem, aí foi imediatamente após a minha sustentação oral na Universidade do Minho, do meu projeto de pós-doutoramento, que trabalha conceitos centrais da psicologia russa e da sociologia alemã sobre a formação de professores e o coletivo científico dos físicos. E aí são minhas grandes amigas, Giselda, aquela do meio ali, professora de esporte, é a minha co-orientando. Um beijo para vocês todas, eu amo vocês, meninas. Aí foi em uma outra circunstância de sustentação oral, junto com o professor Fernando Guimarães, que vai estar em Natal, viu, daqui a 2 meses. Também o professor Márcio Adriano. Eu defendi o trabalho em 3 universidades diferentes, a própria Universidade do Minho, a Universidade de Lisboa. Na Universidade do Minho eu defendi tanto no departamento, no programa de pós-graduação de Educação, como de Sociologia. Isso nos deu, assim, bastante, digamos assim, responsabilidade sobre a intensidade do nosso trabalho produzido. Isso aí é uma foto no painel principal do segundo evento científico que nós participamos durante a permanência lá, que foi a ANPAI. E o título do evento, como está posto aí na imagem, Políticas e Práticas de Administração e Avaliação na Educação Ibero-Americana. Bom, essa foto me faz sentir uma saudade daquele país. Que país maravilhoso é Portugal. Aí a cidade de Aveiro, que também é conhecida como a Veneza portuguesa. Então, tem esse rio maravilhoso e passam as gôndolas e tem aquele clima de romance, de casamento e de namoro. Nós estávamos sozinhas lá, não é? Mas o que vale é esse clima poético, esse clima de relaxamento, a beleza e a importância histórica do lugar enquanto terminal turístico. Aí, mais uma vez, com as minhas queridas amigas, esse corredor, vocês podem ver no fundo lá da foto, no alto, tem alguns tecidos roxos, assim, na curva, né? Isso aí significa que nós estávamos na Semana Santa e nós estávamos em procissão na cidade de Braga, que é um dos principais terminais turísticos religiosos de Portugal também. Aí foi na mística e na elegante cidade de Coimbra, no ambiente acadêmico. Eu também estive na Universidade de Coimbra, que se destaca pelo curso de Direito, pela ênfase na área do Direito. É a 3ª universidade mais antiga do mundo. E eu estive também fazendo sustentação oral neste lugar mágico, nesse ambiente altamente intelectual. É uma memória fantástica. Essa foto tem um fator emocional importantíssimo para mim, porque ao meu lado está o professor, à esquerda está o professor Márcio Adriano e à direita, não é, está o professor Beno Sander, que fica aqui o nosso respeito e admiração em memória. É que o professor Beno Sander faleceu logo após a ida dele a Portugal. A professora Márcia Ângela Aguiar, minha co-orientadora e admirável amiga Giselda Maia, e o professor Beno Sander, assim que chegou no Rio de Janeiro, né, na cidade de Niterói, ele partiu dessa vida, e fica aí o nosso sentimento, mas fica também a felicidade de ter podido conviver tão bem com ele, não é? Nos últimos momentos de sua vida, em que ele estava alegre, em que ele estava forte, em que ele estava produzindo conhecimento. Ele foi, inclusive, um dos conferencistas principais deste evento. Essa foto também tem um peso importante para nós, porque tem ali o nosso reitor, o professor Belchior, o nosso pró-reitor de planejamento, o professor Maris. Um abraço para essa turma. E tem a coordenadora do programa de pós-graduação da Universidade Federal, a professora Alda, e a professora do programa, que já esteve aqui conosco discutindo financiamento, discutindo o Plano Estadual da Educação, a professora Magna França, que foi também minha orientadora de mestrado, uma pessoa que eu admiro e tenho um profundo respeito e admiração intelectual. Esse lugar aí foi um lugar mágico. Aí foi o Museu do Pão, que nós visitamos quando estávamos a caminho da Serra da Estrela para encontrar com a neve, não é? E tem uma coisa fantástica na Europa, é que todo museu tem educadores, tem pedagogos que cuidam dessa dimensão interativa com esse espaço educativo, né? Então o museu lá é entendido como uma escola em que a gente vai para aprender e para produzir conhecimento e para produzir oficinas, para tatear o conhecimento que se observa. Então aí nós estávamos fazendo pão. Que maravilha. Coerente, não é? Uhum. Pode passar. E foi imediatamente após minha defesa, ainda no Museu do Pão, aqui no meio daquela estrutura enorme. Também tem um espaço especial para o famoso cafezinho. Na Europa, café é matéria de muita sofisticação e sempre tem piano na área, não é? E a gente, com a paixão que nós temos pela música e pelo piano, então a gente sempre estava ali fazendo um look.
para encerrar essa foto maravilhosa que nos coloca aí diante da neve, não é? Foi fantástico o nosso encontro com a neve. Sabe, Imagina. Criança pequenininha, pronto, eu era criança pequena. Viramos criança, botando né? na boca, jogando pro alto, abraçando bonequinho de neve, tudo isso. Ok, vamos para mais um rápido intervalo comercial. Não sai daí que nós voltamos já. Já, já. O programa Educar Mais está de volta no terceiro bloco e nós retomamos a discussão com a seguinte pergunta. Professor Neri, de quais atividades científico-acadêmicas você participou nesse bimestre e quais atividades científico-acadêmicas você encaminha aí o nosso grupo, o nosso telespectador, para observação e para participação? Esse semestre foi um semestre muito atribulado de atividades, ainda bem. Nós percebemos que, como o Estado está investindo, quando eu falo de Estado, eu falo das instituições acadêmicas, está investindo em eventos, em seminários, em workshops. E esse semestre teve alguns eventos que foram muito importantes. A nossa participação na Semana do Cérebro, na abertura da Semana do Cérebro. E eu estive lá. Você esteve lá, eu lembro consegui disso. assistir esse momento. Foi um evento maravilhoso. Fantástico, de muitas aprendizagens. Todo professor deveria estar ali. Foi muito bom. Tivemos um evento também muito falado no IFRN, que foi o primeiro workshop de tecnologias educacionais, não é isso? E eu fiquei encantado com esse evento, professora Andressa, porque além dos participantes que estavam presentes em grande número no auditório do IFRN, nós tínhamos outra quantidade enorme de pessoas assistindo o evento via internet. Então eu nunca pensei, nunca pensei que um evento que fosse também transmitido ao vivo via internet pudesse ter uma demanda tão grande de interação. Eu acho que eles interagiram, inclusive, mais do que quem estava lá. Ah, sim. Inclusive, aqui um dado, eu também estive nesse evento, foi antes da minha partida. O professor Neri fez show como conferencista do evento, e aí tem um momento engraçado, alguns internautas diziam assim, professor Neri, faz um corujão. E eu perguntava, o que é o corujão? Aí outro respondia, professora, é ficar a tarde emendando com a noite e até outro dia de manhã, porque está fazendo muito bem a discussão. Então, criaram lá um hashtag Corujão Neri. Foi realmente muito bom. E ontem nós participamos também de um evento, de um congresso de educação na UNP, também com uma temática muito interessante, que foi a questão dos transtornos de aprendizagem, cérebro, memória. Especificamente falamos sobre a dislexia. Então foi um evento muito bom. E o GAEP e o GeoFops, juntos, nessa parceria maravilhosa, está promovendo pequenos eventos. Promoveu um evento fantástico em Macau. E domingo agora estará promovendo um evento em São José dos Campestres e no dia 8 do mês que vem em São José do Mipimbu. Então é uma preocupação que nós temos também dentro do GAEP e do GeoFops em levar conhecimento científico de qualidade, com pesquisas, para alunos, professores e, por que não dizer, os pais, em lugares que pouco se tem eventos científicos de tão relevância. Muito bem. Agora eu quero socializar também alguns agradecimentos e alguns convites de atividades importantes. Gostaria de ressaltar que amanhã pela manhã, dia 16/5, eu vou estar com os meus fofuchos do PIBID. São ao todo aproximadamente 700 estudantes e professores da rede do Estado, professores que obtêm o título de professores supervisores, no primeiro encontro de acolhimento aos estudantes do PIBID, por meio do vínculo CAPES e IFRN, lá no campus de Natal Central. Eu quero mandar um beijo muito especial para os estudantes de São Paulo Potengi, que sábado à noite agora, dia 17, vão estar colando grau em nível de pós-graduação e que nos chamaram para sermos, eu e Neri, padrinho e vice-padrinho, se assim podemos chamar, da turma que vai estar lá colando grau. São Paulo do Potengi também tem uma turma colando grau agora no dia 30 ou 31, que também estaremos lá. Isso, então já fica aqui o nosso abraço. Essa turma é pelo IESP, é pelo ISEP. Eu gostaria também de deixar aqui um abraço especial para a turma da Unopar, que sempre tem nos colocado lá no Face, deixado recado, enviado e-mail, contando com inclusive os gestores da Unopar lá em Londrina,
na região sul do país, sempre participando, sugerindo e fazendo uso, viu? Dos nossos links do programa Educar Mais na dinâmica telepresencial que a Unopar vem desenvolvendo. Gostaria de deixar um abraço especial aqui também para os professores e estudantes do IESP e do Instituto Federal, que nos receberam de braços abertos e que nos faz muito bem, muito felizes todos os dias, que são as pessoas que verdadeiramente impulsionam o nosso desenvolvimento profissional. Com você, professor Neri. São vários eventos, são várias atividades, mas para finalizar o nosso programa, professora, agora nessa parceria, sim, explique algumas fotos que chegaram aí. Antes eu lembrei aqui de mais um evento. Semana que vem, dias 21, 22 e 23, teremos ainda o evento Universitas, que acontecerá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É um evento em nível stricto sensu para mestres, mestrandos, doutores, doutorandos e pós-doutores. Nesse evento nós iremos receber 200 pessoas e eu estou lá como uma das parceiras, representando o GeoFops, representando os nossos grupos de pesquisa parceiros e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, junto com a professora Alda Castro, coordenando aí esse evento. Tem ainda a pós-graduação do campo, sobre a coordenação da professora Sônia Maia, que vai acontecer uma atividade de culminância lá no Hotel Pirâmide, sexta e sábado da semana que vem, que já chegou hoje de manhã, lá no meu e-mail, o convite, eu vou estar presente. Tem espaço para todo mundo, não é? Afinal de contas, quem ama o que faz se implica em tudo que é convidado, em tudo que é processo que aparece. Vamos às fotos. Muito bem. Essa foto é uma foto que representa Londres, não é? Aí é uma foto da cidade de Londres. E ali ao lado nós temos a igreja onde o príncipe casou, não é? Com a Kate. Temos também o Big Bang. Temos... Pode ir passando, viu? Bom, aí já é na República Tcheca, essa é a imagem de Nossa Senhora Aparecida, e é um ponto importante destacar porque muitas pessoas não sabem que ao lado da imagem do Menino Jesus de Praga, que é uma imagem reconhecida pelo Vaticano como uma imagem santa, que promove milagres, tem a padroeira do nosso país ao lado. Eu achei muito legal conhecer isso de perto. Tem também a imagem de Santo Antônio, então para todos os Antônios, inclusive o meu pai que é Antônio, eu fiz essa foto e dedico a vocês. Aí a foto do Menino Jesus de Praga, que é um bonequinho de cera, que pertencia a uma das rainhas da República Tcheca e que por ela não ter tido filhos, ela passou a sucessão desse bonequinho, que segundo ela, de fato, consagrava milagres ao Vaticano, e o Vaticano cedeu a esta igreja. É tão mágico entrar nessa igreja quanto está em Fátima. Você sente realmente uma presença, uma atmosfera de paz. Aí nós estamos na Hungria, é na Praça dos Heróis. Nessa outra foto nós estamos agora, esse monumento representa uma homenagem à finalização do nazismo, ao Holocausto, e ele está situado em Bratislava, agora sim me chegou à memória. Aí nós estamos no teatro, em um dos teatros da Áustria, em Viena, um espaço em que a gente passou, os dias em que nós estivemos em Viena, todos foram participando de concertos de música e conhecendo a vida e a história de Freud e de Mozart e de Beethoven e de todo esse povo que compõe o círculo, e o círculo de Viena também, não é? Os grandes estudiosos lá da produção do conhecimento científico. Aquele ovo de Fabergé que passou é para destacar que a nobreza, não é? As pessoas bem-sucedidas da Europa, elas ovacionam o ovo de avestruz, e esse ovo sempre é chamado de ovo de Fabergé. É uma arquitetura muito presente nos lares mais bem-sucedidos economicamente, nos jardins e nos ambientes interiores. Aí é o famoso relógio de Praga, fica bem próximo da Igreja do Menino Jesus de Praga, e pontualmente nos horários em que as horas passam, né, de uma hora para outra, esses bonequinhos eles fazem uma ciranda. Esse relógio aí ele também é importante porque ele é um relógio astronômico. É um relógio feito milenarmente e que apresenta os conhecimentos históricos da humanidade sobre os astros, sobre essa questão da física. Essa foto é importante, tem tudo a ver com o programa Educar Mais, porque aí é a guarda britânica fazendo a segurança da Rainha Elizabeth, e nós estávamos lá na praça no momento da troca de guarda, e quando eu me apresentei ao guarda como pertencente à TV brasileira, mediadora de um programa da educação, o guarda sorriu para mim, me abraçou, e é ele quem propôs a ideia de bater uma foto, né? Então a gente pode passar, porque eu acho que tem outra imagem aí. Aí é a nossa imagem
junto com uma das homenagens que existem lá em Londres, relacionada à princesa Diana. Ela realmente foi uma grande mulher e está muito viva e muito presente no imaginário do povo de Londres, do povo inglês de maneira geral. E as pessoas dizem assim, que ela não vivia só esse castelo, ela sabia qual era a realidade, os pontos fortes e fracos de estar do lado de cá. É muito emocionante o carinho. Olha aí novamente com o guarda que estava lá na proteção da rainha. Bom, eu acho que é só. Será que tem mais fotos? E aí, produção? Ah, essa foto! Todo brasileiro vai gostar dessa foto. Essa jovem que está por trás desse tatu bola é a diretora-geral do Zoológico de Londres, que é o zoológico um dos mais sofisticados do mundo. E esse tatu bola é hoje o centro das atrações do zoológico, como uma homenagem que a Inglaterra desenvolve em relação ao Brasil, que escolheu exatamente o tatu bola por meio do boneco fuleco, não é? Para ser o tema da Copa do Mundo. Lembrando que esse bichinho, ele também é representante da nossa fauna, não é? E isso é dito lá em língua inglesa, no espetáculo que o bichinho faz, de 15 minutos de duração, mais ou menos. Essa tartaruga é uma tartaruga de bronze, e a exemplo do Museu do Pão, em que eu disse que todo espaço de formação, mas não escolar, como museu, como parque ecológico, como zoológico, tem essa preocupação pedagógica, e todos os bichinhos de verdade também existiam em bronze, que é para a criançada subir, pular, beijar, abraçar, porque dá vontade mesmo de fazer tudo isso em todos. Foi uma viagem maravilhosa. Foi, não dá para falar em 30 minutos. Não dá para falar, não. Pelo menos assim, dá para falar, mas não dá para esgotar, não, hein? Um programa só seria pouco para falar de tanta experiência. Sim. É muito bom ter a senhora de volta aqui no programa. Foi um grande desafio enfrentado por mim para poder estar aqui, substituindo, de certa forma, um pouco pelo tempo que a senhora demorou fazendo esse pós-doc na Europa. E aí eu passo a palavra agora para quem vai finalizar o programa. Muito bem, a intimação é uma só. Todo mundo com a gente, Educar Mais de volta, fortalecido em todos os sentidos. Sábado que vem a gente está de volta. Não deixem de comentar com os colegas, com os estudantes. Programa Educar Mais na TV, na casa de todos, com muita satisfação. Obrigada pela audiência. Um grande abraço. Professora Andresa Tavares e... Professora Nery Adame, até o próximo programa. Espero vocês. Tchau, tchau. Educar Mais. Oferecimento Prefeitura Municipal de Parnamirim. Crescendo com a gente. TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque.